Chegando mais, quem está por aí vai começar uma palestra agora sobre agentes de inteligência artificial e gêmeos digitais. A gente está com um line-up aqui de estrelas para falar sobre esse assunto, referências na área. Meu nome é João Vitor Archegas, eu sou coordenador da área de Direito e Tecnologia do ITS Rio. Estava aqui ontem conversando com vocês sobre regulação de inteligência artificial, impacto da IA na adolescência e na juventude. E agora a gente vai expandir esse que é outro evento que marca, as nossas atividades no Fórum do Marco da Inteligência Artificial. A gente tem discutido isso em vários campos sobre como se deve dar a regulação de inteligência artificial no Brasil, como garantir inovação, como garantir que essa inovação aconteça de forma ética e responsável. Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui para o palco os nossos convidados, começando pelo Dr. Gerson Yoshinari, que é oncologista e pesquisador na área de IA e gêmeos digitais. Seja muito bem-vindo. Dando sequência, ele que já é nome gabaritado aqui na Campus Party, o professor Sandeco, professor e pesquisador pelo Instituto e Universidade Federal de Goiás em agentes inteligentes e embaixador da Campus Party, talvez o principal título. Com certeza. Bem-vindo. E por fim, Carlos Lima, que é diretor, gerente do Centro de Excelência em Ciência de Dados de Inteligência Artificial no SERPRO, que tem muita experiência aí para compartilhar com a gente sobre aplicações de IA no setor público. Seja muito bem-vindo também. Pessoal, vamos nessa. A gente vai falar sobre dois temas que são muito importantes, estão super em alta. Agentes de inteligência artificial, a gente já ouviu o professor Sandeco mais cedo hoje falando sobre esse tema, a gente vai expandir essa discussão e a gente vai incluir aí uma outra questão que é justamente a ideia de gêmeos digitais, a possibilidade de você criar e manter modelos, que replicam sistemas, até mesmo pessoas, para tentar testar alguns cenários futuros em ambientes controlados, tudo isso graças aos avanços em inteligência artificial nos últimos anos. Então, sem mais delongas, eu já queria convidar o Dr. Gerson Yoshinari para comentar sobre esse assunto e lançando a seguinte questão, a seguinte pergunta para ele. Primeiro, o que é gêmeo digital? Explica aí para o público da Campus Party, como que isso funciona, quais são as possibilidades e mais do que isso, dentro da tua experiência, quais são as oportunidades, avanços nessa área, mas também quais são os limites e os obstáculos que você vem encarando no teu campo de pesquisa e atuação profissional. Perfeito. Muito obrigado, João. Quero cumprimentar toda essa mesa aqui, de nomes tão gabaritados. É um prazer enorme estar presente e cumprimentar a todos vocês, eu só queria fazer um disclaimer no começo, eu vou precisar sair um pouquinho antes, então aí a gente combinou aqui que quem tiver depois dúvidas específicas com essa parte mais dos gêmeos digitais, que por conta dessa minha saída um pouco mais cedo eu vou ter muito prazer em atender. Mas vamos lá, com relação à sua pergunta, o que são os gêmeos digitais? Antes de mais nada, eu acho que seria muito importante a gente entender a relevância desse assunto. Eu tive recentemente com o vice-presidente do CFM e ele falou que de todas as tecnologias que a gente tem na área da saúde atualmente, que eles estão extremamente interessados nessa parte dos gêmeos digitais e que ele vê isso como um futuro da medicina. Então, assim, existe um interesse genuíno em cima desse assunto. E em julho eu estive na Itália também para um congresso da Universidade de Salento e, para você ter uma ideia, era o único assunto que tinha 2 sessões temáticas exclusivas para gêmeos digitais. Então, de fato, é um assunto muito quente. A pergunta é, o que são esses gêmeos digitais? Os gêmeos digitais nada mais são do que modelos. Então, a medicina ela trabalha com modelos preditivos, modelos diagnósticos há muito tempo, isso não é novidade. Mas a gente tem, atualmente, a possibilidade de ter modelos que coexistem e coevoluem. Então, essa é a principal característica do gêmeo digital. Ele é um modelo de alta fidelidade, extremamente fiel àquele
a entidade que ele está modelando e que ele tem a capacidade de coevolução, ou seja, se existe uma alteração desse elemento que está sendo modelado, o meu modelo consegue representar isso em tempo real. Essa ideia ela não é nova, tá? Ela nasce da indústria. A indústria usava modelos preditivos, por exemplo, de equipamentos, para prever quando um equipamento ia falhar, e aí, antes dessa falha ocorrer, havia uma ação preventiva, muito mais barata, mais rápida, menos custosa, parava menos tempo a linha, eu fazia a correção antes de dar o problema. Agora a gente tem a capacidade de fazer isso no ser humano. E por que esse assunto, já que não é uma tecnologia nova, assim como a inteligência artificial, o professor Sandeco sempre fala que não é uma coisa nova, por que isso ganha uma relevância no momento? Porque agora nós temos, né, os 3 pilares, talvez, que suportam essa tecnologia mais bem desenvolvidos, que são hardware potente, então a gente tem poder de processamento agora para processar essa quantidade enorme de dados de saúde que a gente possui. Nós temos modelos adequados, a rede Transformer, né, os agentes, essa evolução do ponto de vista de software permite isso, e agora a gente tem uma quantidade enorme de dados de saúde. Né? Então, aqui, por exemplo, eu estou usando um smartwatch, acho que você está usando um smartwatch, mais pessoas estão usando aqui. Então, a gente tem agora um monitoramento desses dados de saúde, uma geração de quantidade enorme de dados de saúde em tempo real. Então, de fato, agora eu tenho capacidade de gerar esses modelos, alimentar esses modelos, e esses modelos começam a se mostrar úteis. Continuando a sua pergunta, né, nós já temos aplicações práticas dos gêmeos digitais? Sim, mas não da forma como está sendo buscado. Então, a gente tem, geralmente, para que a gente tenha um gêmeo digital, esse processo tem que estar muito bem mapeado e muito bem sensorizado. Então, onde que a gente tem gêmeos digitais na saúde? De hospitais, de serviços. Então, eu faço um mapeamento, por exemplo, tem um hospital na Bahia que criou um gêmeo digital da parte de pronto-socorro deles, e eles conseguiram diminuir em 50% a jornada do paciente dentro do hospital, dentro daquele serviço, né? Através de sensorização, monitorização e um mapeamento dessa estrutura. Então, já existe na saúde. Mas o santo graal, talvez, né, quando a gente está falando nessa tecnologia, seria eu conseguir modelar o paciente. Existem algumas iniciativas, né? A gente está falando disso aqui, é uma coisa nova, não só aqui no Brasil, no mundo como um todo. Então, algumas iniciativas, como por exemplo do Alpha Genome, né, que é uma iniciativa da Google, na parte de criar gêmeos digitais, mas com aplicação específica na parte genética. Então, a gente tem algumas aplicações, tá? E aí, a grande limitação ética e regulamentatória, né, eu acredito que seja no uso, não no desenvolvimento. Porque você imagina uma determinada situação. Eu posso criar um gêmeo digital, como você bem comentou, para saber se, poxa, eu vou dar esse remédio aqui para o João, será que esse remédio vai funcionar ou não? Então, antes de eu aplicar para você e te, por exemplo, oferecer um risco de efeitos colaterais e dar um remédio que não vai funcionar, que vai ter custo, eu testo isso no seu gêmeo digital, como ele é uma cópia fidedigna sua, se der certo nele, muito provavelmente vai dar certo em você. Se não der certo nele, provavelmente não vai dar certo em você. Então, veja que interessante isso, né? Pensa na minha área, que é a oncologia, paciente com câncer, será que eu vou dar uma quimioterapia ou não vou dar uma quimioterapia? Então, eu testo primeiro no gêmeo, se der certo no gêmeo, eu vou e aplico no João. Show de bola. Agora, esse mesmo gêmeo digital eu posso usar para uma operadora de saúde, que vai ver qual que é o seu risco cardiovascular em 5 anos, e se você for um cara obeso, sedentário, tabagista, eu não quero o João no meu plano, não. Então, o João não vai, eu não quero você no meu plano, não. Ou então, o seu ticket, o seu prêmio vai subir muito. Então, a gente tem que pensar muito nas questões. Sim, segurança de dados é muito importante, todo mundo fala da questão da segurança de dados, mas a gente tem que pensar em como esse gêmeo que foi construído a partir dos dados que a gente já tem,
como é que ele vai ser utilizado. Para mim, esse é o grande desafio. Genial. E a gente começa agora também a entender todos os ângulos pelos quais você pode olhar essa questão, né? Porque quando você olha a discussão sobre gêmeos digitais na medicina, parece que né, o santo graal, como você disse, parece que esse é o objetivo e é o objetivo único. Vamos duplicar essa pessoa para tentar entender como que ela vai responder a um determinado tratamento, um determinado medicamento, etc. Mas você tem essas ramificações, desde gestão de processos em um hospital até análise de risco num seguro, certo? E aí isso abre um leque de discussões que me interessam particularmente, mas todo mundo que está trabalhando com regulação hoje no Brasil, né, e a gente está aqui no marco, na discussão sobre o marco da IA no Brasil, enfim, quais são as questões éticas por trás do desenvolvimento e aplicação desses gêmeos digitais na área da saúde que você enxerga como prioritárias, considerando, inclusive, né, que a área da saúde, a área da medicina, está numa posição muito privilegiada em termos de consolidação ética, né? A ética na medicina, ela é milenar, né? Ela acompanha a profissão médica há séculos já, né? Então, você tem um amadurecimento e você tem normas muito bem definidas sobre o que pode e o que não pode, muito também na relação médico-paciente em termos de privacidade e confiança, né, que se estabelece nessa relação. Como que a gente transporta essa discussão, né, da área médica e ética para a área da inteligência artificial? Eu acredito que dentro daqueles 3 pilares que a gente comentou, então a gente falou muito da questão do hardware, que hoje em dia a gente tem. A gente comentou muito da questão do software, que é o professor Sandeco é aquele cara que domina, ou seja, os agentes inteligentes, múltiplos agentes, tecnologia transforma e talvez uma quebra de paradigma futura que venha trazer mais eficácia ou eficiência do ponto de vista de software. Mas eu acho que, do ponto de vista ético, a gente fica na questão dos dados, né? Ou seja, como é que eu estou recolhendo esses dados, como é que eu estou disponibilizando esses dados, da onde que eu estou recolhendo esses dados e como é que eu estou utilizando esses dados, tá? Por quê? Porque a gente fica muito... Nós fizemos, né, na Itália, nós apresentamos um dos trabalhos, que foi um trabalho no qual o professor Sandeco, inclusive, participou, foi um dos coautores, e eu acho que isso é uma coisa muito importante. Acho que a gente está falando de marco regulatório, tem muitas vozes na internet que tem muita opinião, muitas vezes formada sobre muita coisa, e é o especialista que não é especialista, é o pesquisador que nunca publicou nada, né? Então, eu acho que a gente precisa criar esses locais. Eu acho que isso aqui é um momento muito saudável, né? No qual a gente precisa, de uma certa forma, ter uma certa segurança nas opiniões que a gente está compartilhando. Então, nesse trabalho que nós levamos nesse congresso, a gente fez uma pesquisa de opinião com a população em geral. O N não foi tão grande, mas acho que é um N representativo. A gente teve 150 respondedores, né, de várias classes, né? E é interessante que, desses respondedores, a maioria das pessoas tinham maior preocupação com a privacidade dos dados e com a utilização desses dados. Então, isso não é só uma preocupação de nós especialistas, isso é uma preocupação do público, do usuário, que depois vai, por exemplo, utilizar essa tecnologia. Então, a gente tem, por exemplo, uma questão de adesão da população a uma determinada tecnologia. Às vezes, você falando como desenvolvedor, você fala assim, nossa, eu fiz a minha solução, ela é fantástica, só que o usuário não gosta ou não confia. Acabou, morreu, né? Então, a gente tem muito dessa questão dos dados. Eu acho que, nesse momento, talvez com o amadurecimento das coisas isso possa mudar, mas acho que, no momento, a grande questão é os dados. E não é só uma questão de como que eu vou coletar esses dados, né? Por exemplo, de eu ter uma política de transparência, olha, eu estou coletando os seus dados, eu vou usar os seus dados dessa forma, eu vou respeitar a LGPD, então a gente tem tudo isso. Mas, por exemplo, aí é uma coisa que o professor Sandeco também fala muito, a questão do letramento da população. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas tem muito dado de vocês circulando na internet. Que você, vamos dizer assim, de forma totalmente livre, consentida, você disponibiliza esses dados.
né? E teve um pesquisador que falou assim, eu vou fazer um gêmeo digital baseado comportamental, né? Um gêmeo digital comportamental, baseado só nos dados que eu tenho na internet. E a pesquisa dele foi muito interessante. Ele pegou uma pessoa que conhecia o João e falou assim, eu vou colocar você para conversar através do WhatsApp com o João ou com o gêmeo digital dele. Só que você não vai saber quem que é. Não teve diferença significativa, ou seja, a pessoa não conseguiu, tá? Com dados públicos. É o que a gente chama do OSINT, é o teste de Turing com dados públicos, tá? Ou seja, pessoal, eu não autorizo o uso dos meus dados, isso não te protege em absolutamente nada. Se quem está utilizando esses dados não tiver uma clareza muito clara e até uma questão ética muito clara, essa coisa pode desviar muito rápido. Vou dar um spoiler aqui, tem um outro artigo que está submetido, eu não posso dar muitos detalhes porque ainda não foi publicado, mas é um artigo que é mais ou menos o seguinte, eu pego um modelo de inteligência artificial genérico e eu faço uma pergunta do ponto de vista de auditoria médica. Aí eu falo assim, olha, eu quero usar esse tratamento no Sandeco. O Sandeco tem uma doença, eu quero usar esse tratamento nele. O que eu faço? Eu pego o estudo científico, pego os dados do Sandeco e falo, aprova ou não aprova o pedido do médico? E ele vai lá, vai aprovar ou vai recusar. Até aí nenhum problema, a LLM se saiu muito bem, a inteligência artificial conseguiu fazer isso. Aí o que nós fizemos? A gente estressou o sistema. Eu falo assim, tá vendo esse aqui que você aprovou? Eu quero que você negue. E ele foi lá e negou. Então, assim, o que a gente está falando? Mesmos dados, mesmo modelo, o que mudou? O prompt, a requisição, a moral, a ética de quem está fazendo a requisição. Então, acho que o Carlos depois vai ter uma fala, a gente estava num briefing ali, vai fazer uma fala muito interessante, fantástica, mas eu acredito que esse ponto é um ponto muito importante, a gente precisa incluir nessas questões regulatórias não só o produto, não só o modelo, não só o desenvolvedor, mas também o usuário. Genial. E eu vou sair um pouquinho do script, porque você levantou uma questão que me interessou muito. Quando a gente cruza as duas coisas, né? Você falou sobre ali um gêmeo digital que você está orientando ele com um prompt e você pode levar para um lado ou para o outro e vai muito do valor e dos princípios que estão ali, né, em jogo da ação do próprio médico ou do responsável. E quando um agente de IA entra em cena? E quando você começa a tornar essas decisões autônomas ou semi-autônomas? Como resolver esse cenário específico na área da medicina? Eu acho que você colocou um ponto fundamental que, inclusive, vai de encontro a um protecionismo profissional, né? Então, quando começaram a sair as primeiras coisas da IA e principalmente IA na medicina, sempre a primeira embate que acontece é justamente do ponto de vista, vou perder meu emprego, né? Então a gente sempre tem, e na medicina não foi diferente. Então acaba que essa questão de, como o professor Sandeco mostra, um estudioso desse aprimoramento do ponto de vista de software, aquelas principais questionamentos que a gente tinha com relação à segurança do uso da IA, alucinação, vamos dizer assim, não reprodutibilidade, na medicina isso é uma coisa muito importante, né? Eu preciso ter uma mesma entrada, eu preciso ter uma saída reprodutível, hoje em dia a gente consegue controlar isso melhor, né? Então, essa utilização da inteligência artificial e dessas tecnologias na medicina, ela é inevitável, então esse é um ponto. E aí, isso é uma posição pessoal, tá? Vou ter muitos colegas que não vão concordar com isso e recentemente eu tive no simpósio do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, ficou muito claro para mim. Para o bom médico, ele vai ser um ajudante e para o mau profissional ele vai ser uma muleta. Então, acho que nesse sentido, esse letramento que a gente sempre insiste é muito importante, porque o médico que desconhece, ele tende a rechaçar, ele tende a impedir ou eventualmente até desqualificar uma ferramenta que pode ser muito poderosa.
Então, nesse congresso, quando eu estava fazendo o seminário de fechamento, a conferência de fechamento, eu falei, vocês podem optar por não utilizar a inteligência artificial, e tudo bem, usar ou não usar é uma questão de escolha pessoal. Agora, você precisa saber que, por exemplo, sua fonte pagadora está usando, o seu hospital está usando, o resto do corpo clínico está usando, então todo mundo, o usuário está usando. Então, se você não se preparar para essa realidade, eu acredito que esse embate ele vai ficar muito... E quem vai perder é o profissional. A ponta fraca, nesse caso, vai ser o profissional, com certeza. Posso fazer minha parte, né? Bom, enfim, porque falaram de agente de IA, eu falei, bom, agora eu vou começar a falar. Agora é comigo. Bom, o problema que foi citado aqui, né, tanto pelo Gés como pelo João, foi a questão de uma mudança de prompt e o comportamento do agente, digamos assim, mudou completamente, né? Então, isso é um problema muito comum na área de agentes inteligentes e dos grandes modelos de inteligência artificial, como ChatGPT, Gemini, Claude, que vocês usam aí amplamente, né? A questão básica é o seguinte, é que a rede neural, a geração de informação dentro da rede neural, ela é nebulosa. Quando você entra em informação e a saída dela, você não sabe exatamente o que vai ser dado como saída, né? Então, o que acontece é que existem algumas técnicas que são importantíssimas no uso de agentes inteligentes, chamadas de guardrails. Os guardrails, o que são? Imagina que você tem um agente, ele está dirigindo um carro e ele pode ir para qualquer caminho. Se você não sabe exatamente como é que ele vai dirigir, mas você quer que ele vá em um sentido, então o que você faz? Você delimita o caminho do agente com guardrails, né? Que são técnicas de prompts também, são prompts guardrails, né? Onde você limita o caminho do agente, e aí você garante que pelo menos, por mais que a saída não seja exatamente igual, que seja muito parecida com o que você quer, mas que seja nesse sentido, entendeu? Então isso é uma técnica já consolidada, eu já até escrevi um livro só sobre guardrails, explicando as técnicas de guardrails, que você pode combinar, não só com agentes inteligentes, né, que já é a evolução dos GPTs da vida e tudo mais, mas também dentro do ChatGPT, do Gemini, você pode criar delimitações, né, onde o agente ali, ou a LLM, vai poder transicionar, ok? Porque se você deixar aberto, aí com certeza, ela vai tomar um caminho completamente diferente se ela, né, usar uma outra estrutura interna dela lá, na lógica interna da rede, entendeu? Então, guardrails é a técnica que delimita esse espaço onde a LLM vai andar, né? Digamos assim. Genial. Deixa eu aproveitar, acho que vamos quebrar o protocolo de vez aqui. Eu queria jogar o Carlos no meio agora, pelo seguinte sentido, né? Quando a gente trabalha com o setor público, e eu estou numa posição muito especial porque eu sou sociedade civil, então eu transito entre o privado e o público com alguma facilidade, e eu entendo que os incentivos são muito diferentes e as preocupações são muito diferentes. Quando a gente fala de risco, quando a gente fala de ética e a gente joga essa discussão para o setor público, as coisas mudam completamente. Qual que é a tua visão sobre essa discussão que a gente teve até agora, né? E como o setor público hoje vem implementando soluções de IA e o que a gente tem que fazer para garantir que isso seja feito de uma forma ética e responsável, considerando essas transformações tecnológicas que muita gente aqui talvez nunca ouviu falar, né? Até o nosso painel. Bom, inicialmente agradecer a oportunidade, dar uma boa tarde a todos e todas aí. E o professor estava comentando aqui, eu ainda estava pensando, além da explicabilidade e reprodutibilidade em IA generativa, e aí, saindo um pouquinho da sua pergunta, já quebrou o protocolo, eu vou acabar de quebrar. A gente tem uma preocupação, e aí pegando um gancho com a sua pergunta para ligar, de reprodutibilidade em modelos que não são de IA generativa, mas de Deep Learning. E aí eu falo de biometria. Quando a gente faz uma validação biométrica de governo, eu tenho que garantir que todas as vezes que eu jogar o seu rosto lá, o resultado pode não ser o mesmo, mas tem que ser parecido. O João, em algum momento, ele não pode deixar de ser o João,
né? E aí é uma constância que a gente tem de soluções de governo, que é a garantia de amplo acesso ao cidadão. Então, quando a gente está fazendo soluções de governo, a gente tem que preocupar que todos os brasileiros, né, todos nós que estamos sentados aqui, a gente tem que ter acesso às aplicações de governo. E nesse momento, a provocação que você fez sobre risco, né, sobre a garantia da resposta exata da aplicação, ela vem em números maiores, né? Eu tenho um caso, e aí é bom a gente sempre linkar com casos, né? A gente tem um projeto grande de um cliente grande de governo, que ele quer consultar por IA generativa bases que estão expressas em arquivos contábeis. Olha só a dificuldade. Então tem um monte de arquivo contábil que eu que não sou contador, se você me mostrar um balanço, eu não tenho a mínima ideia como é que explica aquilo. Você imagina um modelo de LLM, né? Então é um caminho mais complexo ainda. E o cliente avisa: olha, eu vou disponibilizar isso para a imprensa. Logo, eu não aceito resposta que não seja real e exata. Todo mundo sabe que modelos de LLM eles são muito bons, mas são péssimos em fazer contas. Então, entra aí a necessidade de criação de vários agentes, né, que vão lá, garantem a busca da informação no arquivo formato que é contábil, nesse caso que eu tentei ilustrar aqui, mas que tenha garantia que a resposta que vai ser dada em cima de uma validação financeira seja real, igualzinha. Não pode dar conta de governo, não pode dar diferença de centavo. Eu não posso falar que hoje a prefeitura XPTO gastou 3 bilhões, 900 milhões e 25 centavos com saúde, e amanhã você perguntar um mês, fazer a mesma pergunta, ele te dá outra resposta. Então, quando a gente escala isso para governo, e aí a preocupação que o SERPRO tem, e naturalmente todas as empresas de governo têm no uso de inteligência artificial, é que a informação, a gente não há margem para algum tipo de variação, seja de qualquer tipo de inteligência artificial que a gente está falando. É comum, né, nos últimos tempos, a gente achar tudo que é inteligência artificial generativa, né? Nós aqui, pelo menos, que somos mais envolvidos com o tema, né, parece que a inteligência artificial começou em 2022, né? Então, isso me dói um pouco, tá, gente? Quando vocês falam isso, quando eu escuto alguém falando, sente que um pedaço do meu coração espedaçou, né? Porque a gente está trabalhando com isso há muito mais tempo e sofrendo, e entregando coisa de governo. E aí eu estou falando para o governo porque eu trabalho naturalmente para o SERPRO, que desenvolve soluções governamentais. E essa preocupação de ter governança, de ter garantia de dado, de ter garantia da resposta em si, ela vem desde sempre, mas que houve um temperinho a mais agora com o uso de IA generativa, e aí o professor Sandeco explicou muito bem aqui, né, a necessidade de guardrails. Então, na hora que ele estava falando, eu só pensava numa frase, né, que é: quando você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é válido, né? Você não sabe o que é, você vai seguindo ali, e você reza para te Deus que guiar para o caminho certo. Mas a gente não pode fazer isso para governo. Eu não posso disponibilizar, por exemplo, uma ferramenta de IA generativa que você vai perguntar lá sobre político A ou B, ele vai te responder, sobre etnia A ou J, e ele vai achar que é melhor. Então, tem que responder exatamente como é que foi feito. E o uso de guardrails nesse momento aí, ele é fundamental. Então, é quase uma bíbliazinha, né? A gente dorme encostado nele todo dia ali, e trabalhando, mas também rezando para não sair nada de errado, porque o estrago é enorme, né? A partir do momento que uma solução de governo começar a responder algo que não tem que responder, que ela não foi feita para isso, é problema. E a gente volta até para uma discussão que surgiu já aqui, que é muitas vezes não só a falta de letramento digital, mas a consequência prática disso, que é a falta de habilidade digital. Tem uma pesquisa da Anatel do ano passado que mostra que nem 30% dos brasileiros têm habilidades digitais básicas. Sabe o que é uma habilidade digital básica para a pesquisa da Anatel? Copiar e colar um arquivo.
mandar um e-mail. Nem 30% da nossa população tem o que a Anatel considera... Ou a educação digital também, né? Que é aquela Perfeito. pessoa que você tá no avião, o cara, a vovozinha lá, começa a escutar os áudios do grupo da família. Ô, Creuza, eu vou te falar uma coisa pra você. Porque é complicado, velho. Total. Você não tá querendo ouvir aquilo ali, né? Exato. E tudo tem uma consequência social, né? E tudo que é consequência social, inevitavelmente, vai ter consequência profissional. E aí, aproveitando os últimos minutinhos do Gerson aqui conosco, eu queria lançar a seguinte questão para ele, né? Olhando para o que foi dito agora, até para que você tenha um tempo de reação, mas eu queria muito saber sobre o que muda no papel do médico. Você já entrou nessa discussão, você falou sobre o impacto na profissão, né? O ITS tem muito interesse nisso, a gente está desenvolvendo uma pesquisa agora sobre IA no mercado de trabalho. Existe, de fato, esse medo generalizado de, meu Deus, vou perder meu emprego. Mas me parece que o efeito imediato, o impacto imediato, é uma transformação no papel do profissional. O profissional, ele deixa de ser, né, eu não quero falar pela área da medicina porque não sou médico, mas, por exemplo, na advocacia, o advogado, ele deixa de ser aquele advogado tradicional, advogado de tribunal, advogado combativo, né, que você vê em filmes e séries de televisão, e ele passa a ser muito mais um advogado analítico para pensar em estratégias de defesa com apoio de modelos de inteligência artificial, e esse vai ser o diferencial dele no mercado, né? Para a medicina, como que você encara essa mudança, especificamente no caso dos gêmeos digitais? Perfeito. Eu penso assim muito, o professor Sandeco, ele traz muito na aula dele, ele trouxe isso na palestra anterior, da questão da compreensão, né? Então, eu acho que essas ferramentas, né, e os gêmeos digitais, eles são talvez aí no momento o flagship, né, ou seja, aquele norte que a gente quer seguir, de uma ferramenta que te ajuda a compreender o paciente na sua totalidade, ou pelo menos na sua maior possibilidade de entendimento, né? A gente sabe que é uma estrutura biológica, é uma estrutura social, é uma estrutura que tem características psicológicas e que a gente não vai conseguir de forma nenhuma modelar isso, né, na sua completude, porque se a gente conseguisse, deixa de ser um modelo, né, pela própria definição da palavra. Mas essas ferramentas, eu acredito que elas nos auxiliam na compreensão desse paciente dentro de uma determinada situação, seja ela um diagnóstico, seja ela um tratamento. E essa compreensão, João, ela vai depender muito, como eu falei e continuo repetindo, da intenção do médico, né? Porque para o profissional que estiver preparado, ela vai ser uma ferramenta, né, coadjuvante. Ela vai ajudar o médico a tomar uma decisão que provavelmente ele já tomaria, mas que demoraria muito mais tempo. Então, eu penso, no momento, tá, João, que essas ferramentas, os gêmeos digitais inclusos, são ferramentas de produtividade ainda. Eu acredito que num futuro, que não é um futuro tão longo, as inteligências artificiais, esses modelos vão começar a mudar a forma como a gente faz medicina. Mas no momento elas ainda não mudaram. A gente continua fazendo a medicina antes das IAs, só que ela faz mais rápido, mais assertivo, com menos custos, com menos dor de cabeça, como você falou, né? Eu tenho um processo super complicado, ela vai me ajudar a entender, mas o papel ainda é meu, de tomada de decisão. Então, nesse momento, eu penso que as inteligências artificiais, elas vêm como uma ajuda, coadjuvantes. Mas eu não tenho dúvidas que, atualmente já, para os médicos, para os profissionais mal capacitados, tecnicamente, né, eles vão se tornar coadjuvantes da ferramenta. E isso é um problema. Quando você começar a delegar funções que são sua responsabilidade, porque como o professor Sandeco sempre fala, ele vai responder, ele vai atender a sua requisição. Então, se você começar a delegar responsabilidades que são suas para ele, ele vai responder, ele vai assumir aquela responsabilidade, né? Então, acho que essa é o grande problema, né?
É uma questão de delegação de responsabilidades. No mundo ideal, a ferramenta de inteligência artificial é a coadjuvante. Num mundo catastrófico, o médico é coadjuvante da inteligência artificial. Tá? Querendo ou não, esse é o simulacro que se cria muito em razão do hype em torno de sistemas de inteligência artificial. O professor Sandeco estava aqui há pouco falando sobre a bolha da IA, né? A bolha da IA tem várias consequências, essa me parece ser uma delas, no sentido de que a pessoa ela passa a encarar a inteligência artificial como algo que pode substituir você nas suas tarefas, na sua humanidade e assim por diante. Só que, na verdade, é uma ferramenta, é um serviço, é um produto ainda, desenvolvido por uma empresa, né, que tem um interesse econômico por trás também. E se você não tem essa visão crítica, você acaba implementando ela para as finalidades erradas, né? Que é o caso típico do advogado que usa IA, e aí a IA cria uma jurisprudência que não existe. O professor Sandeco deu esse exemplo. Isso virou um caos na profissão jurídica, mas a questão é, bom, de quem é a culpa? A culpa é do sistema que foi pensado e programado para agir de uma determinada maneira, ou do profissional que não entendeu nada sobre como aquele sistema funciona e para que finalidade ele pode ser aplicado, né? Então tem muito essa questão também em outras áreas, muito bom a gente ver também a partir da tua perspectiva. Pessoal, para a gente não comer mais tempo do Gerson, que daqui a pouco vai ter que se ausentar por razão de um voo, dúvidas para ele. Vamos aproveitar esse momento para que vocês possam fazer perguntas sobre gêmeos digitais, inteligência artificial na área médica. Quanto tempo vai demorar para que eu chegue num consultório e o médico fale simplesmente assim, olha, me dá todos os seus dados que eu vou criar um gêmeo digital e a gente vai testar o teu tratamento antes mesmo de você receber o medicamento. Fiquem à vontade. Quem tem dúvidas, pessoal? Olha lá. Boa tarde, meu nome é Luciano. Minha questão é sobre a telemedicina. Como vocês veem na área médica, porque na pandemia a gente teve que ser aplicada pela medicina, a telemedicina por conta do contágio da Covid. Mas hoje, atualmente, porque eu não vejo mais tanto profissional, a mídia falando da telemedicina, quais foram os impactos que a medicina sofreu com essa telemedicina? A aplicação dela meio que acelerada em certo ponto, e como você vê assim a continuidade dessa aplicação da telemedicina nos tempos atuais? Perfeito, Luciano. Obrigado pela sua pergunta. Acho que ela é extremamente pertinente, inclusive no cenário da questão dos gêmeos digitais, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa pontuar aqui é que a telemedicina também ela não nasceu com a pandemia. Acho que o processo todo ele se acelerou de uma maneira emergencial na telemedicina, mas a telemedicina ela existe há muito tempo e já era praticada há muito tempo. Uma coisa que a gente precisa separar muito é que telemedicina não é sinônimo de teleconsulta, né? Então, o médico que está atendendo a você por meio de um sistema de videoconferência, por exemplo, é o que a gente chama de teleconsulta, né? Isso mudou muito na questão realmente da pandemia. Mas a telemedicina, por exemplo, o telelaudo, telediscussão com outros profissionais, consulta com especialistas, isso já existia há muito tempo, tá? Então, a telemedicina, ela meio que se consolidou. E eu acho que o que aconteceu, Luciano, foi uma diminuição do hype, que é o que o professor Luciano sempre falou. Mas ela continua, só que ela continua agora integrada no próprio processo do atendimento médico. Então, por exemplo, eu tenho o meu atendimento, eu sou pesquisador, sou professor universitário, mas também sou médico e atendo os meus pacientes. E, eventualmente, a legislação agora me permite, por exemplo, que eu faça um teleatendimento. Então, se for conveniente para o meu paciente, às vezes eu vou fazer, tá? Então, ela entrou agora como uma ferramenta a mais. Ela não é uma modalidade diferente.
Eu acho que a gente precisa, e por exemplo, a gente já tem agora nas grades curriculares do ensino médico, o ensino do teleatendimento, telesemiologia, teleanamnese, telediagnóstico, tá? Então, ele entra como uma ferramenta a mais, vamos dizer assim, que o médico tem de exercer a sua profissão. Por que eu acho que é muito importante você comentar com relação a isso? Porque a telemedicina, ela vai beber diretamente do que a gente chama de representação digital do paciente, né? Então, por exemplo, quando eu mostro para você a foto de um copo, ou eu mostro para você um copo, e você fala que as duas coisas são um copo, quem que é mais copo, a foto ou o copo real? Por quê? Porque o copo você pode tocar, e se essa foto eu te der a capacidade de você tocar? Porque o copo eu posso cheirar, e se eu te der a capacidade de virtualmente você cheirar essa foto? Então nós estamos chegando no momento, Luciano, de que esses gêmeos digitais, por exemplo, na China a gente já tem isso, do médico conseguir fazer virtualmente o exame físico em você. E isso não é só uma questão de Matrix, né? A gente está falando de que agora, por exemplo, o CFM entende que eu responder a você pelo WhatsApp quando você me faz uma pergunta médica, que isso é uma consulta. Ou seja, atualmente eu respondo legalmente se eu te der uma orientação errada. Antes da pandemia isso não existia. Agora, se eu respondo legalmente, eu posso cobrar você. Então, é uma questão de... Você entendeu? Então, essa relação, isso sim mudou com a pandemia. A forma como... Então, a telemedicina, ela entra como uma ferramenta a mais. Você imagina que agora, então, eu não preciso, por exemplo, ir lá na casa do Luciano para saber se ele está bem. Eu pergunto para o gêmeo digital dele se ele está bem. E se seu gêmeo digital não estiver bem, aí eu mando alguém lá na tua casa, porque eu sei que você não vai estar bem. Você entende? Então, o que a gente vai estar... Aí eu incluo nisso aí inteligência artificial, eu incluo sensorização, eu incluo realidade virtual, realidade aumentada, tá? Então, a gente está caminhando para uma convergência de todas essas tecnologias no sentido de melhorar a assistência do paciente. Mas eu preciso ressaltar, depende da forma, são ferramentas, depende da minha intenção. Depende da minha intenção, né? Muito obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos pegar em bloco numa dessas, as duas dúvidas? Me chamo Matheus, trabalho com inteligência artificial, também para a área médica. Minha dúvida é sobre a limitação ética da implementação de agentes que fazem a pré-triagem das informações para levar isso ao médico antes da consulta, principalmente de sintomas, etc. Qual o limite ético e o que o Conselho hoje diz a respeito disso? Perfeito. Outra dúvida, prefere pegar assim, eu acho que é justamente por isso que a gente está tendo essa discussão. O Conselho não fala nada. A gente não tem uma legislação pronta praticamente para isso. Se você está pensando na implementação disso na forma de um software, desenvolvimento, vai ter uma parte regulamentatória da parte da Anvisa. E a Anvisa, inclusive, nessa última conversa que eu tive, nessa última palestra que eu tive, eles estão querendo flexibilizar. Eles entendem da necessidade dessa flexibilização, tá? Então, assim, do ponto de vista ético, se deontologicamente, do ponto de vista do motivo pelo qual você está criando esse desenvolvimento, olha, eu estou criando esse modelo porque com esse modelo eu vou acelerar o processo de triagem do paciente e isso vai se reverter em benefício para ele no atendimento. Problema ético, zero. Respeite a LGPD, respeite aí os princípios do bom desenvolvimento de software. O professor Sandeco fala muito disso. Respeite os guardrails, selecione o modelo adequadamente. Problema ético, zero. A grande questão é isso, né? É que quando você... E isso eu acho que é uma coisa muito interessante para os desenvolvedores. Tem até uma certa ingenuidade. Você desenvolve a solução, fala, ó, eu desenvolvi a solução para isso, tá? Aí você entrega para o teu cliente.
Aí o seu cliente, aí você fala assim, ó, cliente, você usa desse jeito, tá? Ele olha para você e fala, pode deixar que eu vou usar para é ir. sempre aquele emissário do Demon, né? Pode deixar que eu vou usar, né? Assim, meus amigos, Oppenheimer tinha a melhor das intenções quando ele criou a bomba atômica. A melhor das intenções. Então, você como desenvolvedor, meu amigo, você precisa saber que a hora que você entrega a solução na mão do teu cliente, a pedra está lançada, cara. Então, se você não se preocupar isso no desenvolvimento... Não, professor Gerson, mas a minha intenção, velho... Você deu na mão do cliente, cara. A tua intenção pouco importa. Você implementou estruturas de segurança, isso aí. E às vezes aquele código que roda bonitinho, né, Sandé? Que tem 5 linhas em Python, para você conseguir contornar o efeito Zé do usuário, o código aumenta para 1000 linhas, né? Tá? Então, acho que a resposta é essa. Do ponto de vista de intencionalidade, 0 problemas. O problema é que você não pode vamos dizer assim, se basear na bondade humana, infelizmente. O mundo está cheio de cemitérios de boas intenções, né? Essa é a questão. Tem mais uma pergunta lá, daí acho que a gente encerra. Era relacionado a isso também? Aí, ó, matou 2 perguntas já com uma só. Tem mais uma pergunta, talvez, para o professor, e aí a gente encerra. Boa tarde, eu me chamo Pedro, eu sou estudante de computação e a minha pergunta ela tem a ver com segurança, mas não no sentido da reprodutibilidade das respostas que são inerentes à natureza das LLMs, mas a intenções, assim, a má intenções, né? Porque a gente sabe que todos os sistemas são passíveis de invasões, né? E os hackers, eles são pessoas muito criativas, eles conseguem encontrar fluxos onde o desenvolvedor não pensou. Então, antigamente a gente tinha a injeção de código, hoje em dia isso está resolvido, hoje a gente tem um prompt injection. Então, por mais que a pessoa, né, o desenvolvedor, criou guardrails, mas não pensou que talvez existisse uma trilha no meio daquele caminho que pudesse ser seguida, queria saber se existe debate na área médica sobre a segurança, porque são sistemas sensíveis, você está falando de dados de pacientes e de tomadas de decisões médicas. Então, assim, num sistema de uma empresa que não seja sensível, quando você descobre, você tem um rombo financeiro. Mas num sistema de saúde, quando você descobre, talvez pacientes podem sofrer, perder a vida, enfim. Essa é a minha pergunta. Perfeito. Assim, essa discussão, ela existe. Na verdade, a preocupação existe. Eu acho que a discussão ainda não existe tanto. Eu acho que esses ambientes são muito propícios para que a gente traga essas discussões. Tá? Você acompanha o canal do professor Sandeco? Não? Então, para quem não segue, se inscreva. Eu tenho uma live quinzenal lá, às terças-feiras. E dos assuntos que eu vou abordar na próxima live justamente está ligado a essas salvaguardas que a gente pode eventualmente, que a gente precisa pensar dentro desses sistemas, tá? Porque qual que é o problema? O problema é que existe um negócio chamado shadow user, né? Ou seja, eu estou trabalhando num hospital que o prontuário não tem inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, ela melhora a minha produtividade, salva tempo, economiza tempo, melhora a minha consulta e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o ChatGPT de uma forma totalmente descompromissada, cheio das boas intenções. Olha, em vez de eu ficar digitando, eu estou conversando com o paciente. Olha que legal, né? Em vez de ficar procurando na internet um artigo, eu gasto tempo com o meu paciente. Então, do ponto de vista de motivação, excelente. O problema é que esse dado foi para a OpenAI e aí eu não sei mais o que está acontecendo com esse dado. Então, essa discussão que você traz com relação a prompt injection, com relação a alucinações que podem se traduzir não numa perda financeira, mas, por exemplo, num prejuízo para o paciente, elas acabam caminhando junto
com o próprio desenvolvimento dessas ferramentas. O que a gente está vendo agora? Que, baseado nessas preocupações, a gente tem na área médica, por exemplo, a gente tem uma ferramenta muito bacana que é chamada de Open Evidence. Tá? Ele é como se fosse um chat GPT, ela tem uma interface de usuário que é um chat. Só que quando eu faço uma pergunta técnica do ponto de vista médico, o que ela faz? Ela usa um RAG, que é uma técnica que o professor Sandeco ensina, e ela vai procurar na base de dados de artigos científicos de revistas boas, JAMA, Mayo Clinic, né, New England Journal of Medicine. Então, quando eu uso uma ferramenta dessa, eu acabo aumentando a segurança da minha resposta. Então, eu tendo a confiar mais nela. E aí a minha conduta ela fica baseada não na opinião de uma LLM, mas sim da opinião de artigos que foram compreendidos pela LLM. Você entendeu? A informação, isso o Sandeco fala assim, o Open Evidence, eu não estou perguntando para o Open Evidence, eu estou perguntando para o New England Journal of Medicine. Eu não estou perguntando para o ChatGPT, eu estou perguntando para o JAMA. Você entendeu? Então, aí muda, porque o nosso problema é você ser coadjuvante de uma ferramenta. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando você usa essa ferramenta de fato como uma ferramenta, por exemplo, para fazer uma busca contextual numa base de dados validada, show de bola, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, acho que esse letramento ele é muito importante para diminuir esses riscos. Né? Porque aí você usa, eu não estou tirando a conduta direto da ferramenta. Eu estou baseando a minha conduta em uma resposta que a ferramenta me trouxe. Você muda totalmente, inclusive do ponto de vista legal, né, vamos dizer assim, a intencionalidade do uso da ferramenta. Isso acho que é muito importante, a intenção pela qual você usa a ferramenta. Eu não sei se eu expliquei, eu acho que eu rodeei, mas enfim, é isso. Tá? Tá ótimo. Eu agradeço a todos, professor Sandeco, um prazer enorme conhecer você pessoalmente. Carlos, prazer muito grande poder conversar com você. E eu acho que é muito legal a gente saber, às vezes, desculpa, eu vou falar como sociedade civil mesmo, a gente fala assim, pô, o governo é retrógrado, o governo não está preocupado com isso, o governo está lá, nada do governo funciona. Cara, conhecer um cara como o Carlos é a gente ter a tranquilidade que, de fato, a gente está muito bem, como que eu posso dizer, seguro, né, na implementação, então tem coisa de ponta sendo feita, isso é muito bacana. E João, muito obrigado, um prazerzão também te conhecer, e eu espero poder ver vocês em outros. A próxima é em Goiânia, professor? Isso aí. A próxima vai ser em Goiânia, se Deus quiser a gente está lá. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado. A gente que agradece, Gerson, muito obrigado. Toda terça-feira, às 16h15, no canal Sandeco, tem o programa do Gerson, que é o Explica aí, Doutor, onde ele fala sobre inteligência artificial e medicina, e é bem legal, vale a pena mesmo participar e assistir. Muito bom, muito bom. Pessoal, dando continuidade, então, até mais, muito obrigado. Dando continuidade à nossa conversa, eu acho que o Gerson nos deixou com um gancho perfeito, né? Que é justamente a discussão sobre confiabilidade, confiança. Eu estava olhando lá para fora, eu vi que o céu está começando a abrir, eu já fiquei mais tranquilo. Coisa boa, né? Porque hoje de manhã eu estava no Uber, o Uber perguntou de onde que eu era. Eu falei, sou de Curitiba. Ele falou, então a culpa é sua. Eu falei, talvez seja, porque eu tenho essa habilidade de levar chuva e tempo feio comigo aí pelo Brasil. Mas a questão da confiança e confiabilidade é muito importante, pelo seguinte motivo, tá? Tem muita pesquisa publicada, já muita literatura sobre um problema, uma distorção na maneira como sistemas e agentes de inteligência artificial se comportam, tá? Em inglês tem uma palavra toda difícil para isso, se chama sycophancy, que em bom português é bajulação. Né? Sistemas de IA são ótimos em bajular os usuários. Por quê? Porque é um serviço, é um produto, ele quer te manter engajado, ele quer que você passe mais tempo usando aquela solução e muitas vezes para justificar a mensalidade que você paga lá para ter acesso àquele modelo, né? É um produto no fim do dia. E aí eu sempre brinco, né, que
O modelo de IA, quando você pergunta alguma coisa assim, uma estratégia, ou corrija um documento meu, ele sempre vem com 1001 elogios, né? Meu Deus, esse é o documento mais bem estruturado e escrito que eu já vi na minha vida. Mas para deixar ele ainda melhor, tá aqui, né, algumas possíveis soluções para você melhorar teu texto. Ele nunca vai te falar algo como, olha, considerando o fato que você vem uma vez por semana me perguntar cálculos matemáticos básicos que você deveria ter aprendido na 5ª série, né, você não é uma pessoa tão inteligente quanto você imagina. Ele nunca vai te falar isso, né? Então, essa é uma questão muito importante, por quê? Porque isso gera dependência. Isso gera uma impressão, às vezes, de que esse modelo ele se comporta de uma maneira quando ele, na verdade, não está preparado para desempenhar uma determinada tarefa. E por trás disso tem uma discussão sobre transparência. Transparência é um dos pilares da administração pública. É princípio constitucional. Então, eu queria aproveitar essa deixa. Eu vou mandar antes a pergunta para o Carlos e depois para o professor Sandeco, mas é no mesmo sentido, mas nas suas diferentes áreas de atuação. Como é que a gente lida com o problema da falta de transparência da inteligência artificial e como garantir que isso avance dentro do setor público e também dentro da educação? Vou parecer um LLM aqui, né? Excelente pergunta, muito boa. Muito obrigado. Mas, brincadeiras à parte, e a palavra é ruim porque é burocrata, mas se trata isso com processo. Então, quando o colega perguntou ali sobre segurança em aplicação, minha mão chegava a coçar aqui, né? Porque você só garante segurança se você tem processo para estabelecer se tem critérios básicos de segurança da implementação. E o mesmo vale para a transparência e governança de modelos. A gente estava conversando aqui um pouco antes e falando sobre os projetos que tem de regulamentar o uso de inteligência artificial em governo e a preocupação que a gente tem enquanto técnico para isso. Como é que a gente adota lá? A gente adota também com o processo. Então, há um processo, o CERP tem política de governança de inteligência artificial, tem comitê de governança, comitê multidisciplinar. Então, tem o pessoal técnico, tem o pessoal do jurídico, tem o pessoal de governança. Então, é um comitê multidisciplinar para discutir como é que essas aplicações, elas têm que funcionar para ser colocado em produção. Todavia, a preocupação que eu sempre coloco aqui é de impedir ou de garantir que a governança seja tão rígida que impeça a inovação. E a linha é tênue entre você, eu proíbo tudo, beleza, você nunca vai romper nenhuma barreira, mas também você nunca mais inova, né? E para isso, a gente participou, não sei se todos conhecem, o governo brasileiro ele tem o que chama de PBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Esse plano, ele é ancorado em 5 eixos. E eu vou pular lá para o último eixo, que é relativo à pergunta que o João me fez. É o eixo relacionado à governança. Ele quer saber, olha, as aplicações que são desenvolvidas para o governo, elas seguem quesitos básicos de transparência, explicabilidade, de justiça, né? E esse plano, ele é conduzido pelo MCTI, e pelo MGI, o Ministério da Gestão de Inovação. Mas eles, pela expertise do CERP, eles nos consultam bastante. E foi desenvolvido um framework lá. Excelente, diga-se de passagem, comentei nos bastidores ali, um framework que avalia, através de 2 questionários, um questionário de pré-triagem, se você responde com perguntas básicas ali, e ele vai te dizer, olha, baseando nas suas perguntas e no seu cenário aqui, o questionário que você tem que responder para a governança, ele segue um padrão médio, de risco médio, tá? E ele te apresenta esse questionário, se você vai respondendo, e no final ele te dá um score para te dizer quais as preocupações, baseadas nas suas respostas, você deveria ter, que não foi observado ali. Então, é um guia mesmo. Olha, segue esse caminho, você vai chegar lá. E aí, também, conversa de bastidores, a minha preocupação, quando eu fui envolvido nisso, é de garantir que o questionário não era severo o suficiente para impedir qualquer aplicação que a gente possa inovar. É importante a gente inovar.
a palavra do professor aqui, do doutor, professor, foi excelente, né? O governo tem muito, pode parecer que não, né? A gente às vezes fala, não, porque os Estados Unidos é assim, ou a China é assado, mas o Brasil tem muita coisa implementada aqui, muita coisa funcionando. Então, temos, vou citar um exemplo clássico, todo mundo conhece, GovBR. GovBR é um canhão, não existe no mundo, gente, nada igual ao GovBR, nem perto, nem perto, nem perto. E falando de governança, eu gosto de ilustrar com que esse maluco está falando qualquer coisa ali, né? Que besteira. Como é que a gente ilustra isso de transparência, de soluções de inteligência artificial? Recentemente teve o CPNU, CNPU, Concurso Público Nacional Unificado. Esse concurso público, ele fez um concursão para vários cargos de funcionário público, para várias vagas que tinha. E depois que teve o concurso, teve um desafio grande, né? Que é, ora, como que eu coloco o profissional A na vaga A, profissional B na vaga B, profissional C na vaga C? Note que são 4 mil, 5 mil candidatos aprovados. Se a gente fosse pensar, era pegar um currículo, olha, esse currículo aqui, tá muito bom o do João. Esse João aqui vai trabalhar lá na Controladoria Geral da União, por exemplo. Vou pegar o caso legal, o caso do lá do Serpa. E é por aí vai. Não tem jeito de fazer isso. E a gente fez um modelo de inteligência artificial que cruza e aponta, de acordo com a sua característica, a vaga ideal para você. E no dia que a gente colocou esse modelo em produção, eu já sabia. É tipo um Tinder de vaga. Um Tinder de vaga. Eu não vou usar esse exemplo não, porque eu vejo alguns problemas que podem ter aí. Mas basicamente uma correlação da vaga existente com o seu perfil. A maior preocupação que a gente tem, e a gente já viu isso na vida, eu estar alocado num lugar que eu não estou feliz. Eu passei num concurso, uma realização da minha vida, e estou fazendo uma atividade que não mexe comigo, não dá no meu coração. É horrível isso. Você vai ter um profissional triste, né? Ou pior, coloca uma vaga que eu não tenho a mínima ideia do que eu faço. Fico lá, né, pegando dinheiro público e também não vou produzir nada. Então o desafio era esse, né? E ali, nesse momento, João, eu sabia que o dia que a gente tivesse esse projeto em produção, questionamentos como esse, de transparência, iam aparecer. Como é que eu garanto que eu não selecionei um indivíduo do sexo A ao indivíduo do sexo B? Né? Privilegiei. Como é que eu eu garanto que eu não privilegiei etnia A à etnia B? Como é que eu garanto que eu não privilegiei a religião A à religião B? São perguntas sensíveis, né? Só selecionou homens brancos. Só selecionou mulheres azuis. Só selecionou trans laranjados. Como que a gente resolve isso, né? E aí, graças a Deus, precisa do humano, curadoria do dado. Como que eu garanto que esse dado não vai fazer diferença? Eu preciso saber qual é o sexo de um indivíduo para realizar uma determinada atividade? Qual a preferência sexual? Qual a religião? O que você faz para não ter esse tipo de problema? Não coloca no modelo. Não coloca no modelo, você nunca vai correr esse risco. Não vai ter desbalanceamento de ter mais homem, de ter mais mulher, de ter mais azul, do que mais laranjado, do que mais verde, do que mais cruzeirense, mais sei lá, qual time que quiser. Então, se aquela informação para aquele modelo, ou seja, para eu selecionar se você é apto para aquela vaga ou não, é relevante, se não é, nem coloca. Não coloca idade, não coloca sexo, não coloca nada que vai dar um tipo desse problema. Não vai fazer diferença nenhuma. O que eu preciso saber? Você tem habilidade para isso? Tenho. A vaga exige essa habilidade? Cruza as duas, entrega o profissional, está todo mundo satisfeito. Então, e isso não foi tirado da nossa cabeça, não. Teve um processo para fazer isso. Eu não cheguei lá no último dia, juntei meu time e falei assim, rapaz, esquecemos de pensar um negócio importante. Não, isso tem processo estabelecido da empresa
que quando você vai desenvolver uma solução de inteligência artificial, e a primeira etapa é essa, quer dizer, a primeira é o entendimento do problema, mas a segunda é uma análise exploratória do dado. O dado é útil? Deixa ali. O dado não é útil? Remove. Evita problema futuro. Bom, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho agora, né? Bom, eu vou falar um pouquinho dessa questão do limite de uso, até onde vai o uso, você pode ficar viciado nesse troço, né? Vai emburrecer. Me perguntam muito isso. Professor Sandeco, me diga uma coisa, a inteligência artificial pode me emburrecer? E eu respondo sempre assim, vamos voltar um pouquinho no tempo, eu não sou uma pessoa religiosa, certo? Mas existe uma metáfora que é muito interessante, que eu sempre uso para explicar a natureza da inteligência artificial. Lá atrás, no Gênesis, tinha uma árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A metáfora é o seguinte, tudo aquilo que a gente produz, o ser humano produz como conhecimento, como ciência, pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. A metáfora é essa, e a inteligência artificial é fruto dessa árvore. Então, inerentemente, assim como toda a ciência carrega essa ambivalência, certo? A inteligência artificial não é privada dessa ambivalência, não é privada, ok? Então, entendendo isso, fica mais fácil de fazer assim, bom, então eu já sei que a IA tem coisas bacanas, eu já sei que a IA tem coisas que não é legal, beleza? Porque tudo que é conhecimento, tudo que é ciência, é usado para o bem e para o mal. Você não vai conseguir encontrar nada que só é usado para o bem, você nunca vai conseguir encontrar nada que é só usado para o mal, sempre vai ter essa ambivalência, certo? Enfim, outra coisa que precisa entender é que toda tecnologia, João, ela é adotada baseada na conveniência. Porque senão você não ia adotar, porra, né? Por que os caras andam de carro hoje, bicho? Por que o carro é usado por todo mundo? Dá para pensar? Porque tem a conveniência. É conveniente eu sair daqui agora e vou lá para a passarela do Caranguejo, comer um caranguejo, eu vou a pé? Não vou a pé. Eu vou pegar um Uber, eu vou com o meu amigo André Luiz, que é daqui de Aracaju, e nós vamos lá comer o caranguejo, tá certo? Só que, como eu sei que essa produção científica chamada automóvel tem essa ambivalência, esse lado bom é bacana, que me leva até lá, sem muito esforço, qual é o lado ruim? Sacou? Você começa a não fazer a caminhada que você deveria fazer, tá certo? E aí tu vai ficar meio gordinho, beleza? Então já temos umas pessoas, tá vendo, tá precisando caminhar, brother, que é isso, né? Vamos fazer a caminhada nós dois? Show de bola. Então entende o que acontece? Agora vamos para essa ambivalência da inteligência artificial, do lado bom e do lado ruim. Se a inteligência artificial, tentando responder, Carlos, se a inteligência artificial pode emburrecer alguém. A minha resposta é sim, claro. Se eu começo a delegar processos cognitivos para a inteligência artificial, o que vai acontecer comigo? Eu vou engordar a minha mente, certo? Vou ficar com essa indisposição reflexiva diante do mundo. Tudo que eu vou fazer, eu vou procurar terceirizar para uma inteligência artificial pensar por mim. Com essa consciência, você começa a você mesmo a criar limites para o uso da inteligência artificial. Digamos assim, eu vou produzir um texto, eu quero escrever o texto, pelo menos o corpo do texto, as ideias gerais e tal. Se a inteligência artificial vai dar um improve the text, né? Vai melhorar esse texto, é outra história. Mas a ideia geral, quem criou foi você. Ontem eu estava no workshop de agentes inteligentes, alguém falou assim, professor, como é que eu faço para criar agentes inteligentes para escrever um TCC? Eu achei a pergunta ótima, né? E eu fiquei assim, cara, você é louco, você quer criar um agente inteligente para escrever um TCC? Você está entendendo? Então, João,
As revistas científicas, eu sou um pesquisador publico, esse ano eu publiquei 2 artigos, um deles foi com o Gerson, que está aqui. E um dos artigos que eu publiquei foi usando IA generativa como ferramenta de apoio, né? Deixa eu explicar para você como acontece atualmente. Quando a IA generativa nasceu, aí houve uma corrida para se gerar artigo científico. E foi engraçado porque tinha gente que gerou artigo científico no Elsevier, e tinha a galera que dizia assim, e o início do artigo era o cara, pois não, John, vamos escrever a introdução para... Entendeu? Teve juiz que na decisão estava lá atrás. O início do artigo do cara era a resposta do ChatGPT na bajulação. Pois não, João, vamos escrever uma excelente introdução de artigo para não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí começava a introdução, isso no artigo do cara. Como é que é? Quer que gere outra versão? No final, quer que gere uma versão, né? Teve gente que fez isso, brother. Você tá entendendo? Teve gente que colocou o ChatGPT como coautor. Tá entendendo? Coautor. Então, aí veio aquele espanto, né? Das revistas científicas. Não vamos deixar ninguém fazer mais nada. Ok, mas como é que você vai regular isso aí? Tipo, o cara te mandou um texto, ele diz que não usou, mas aí você está dizendo que usou, como é que você vai fazer? Então, conhecendo um pouquinho a estrutura da rede Transformer, a rede Transformer, ela gera tokens, a cada medida que você vai entrando informação nela, ela gera o próximo token, próximo token, próximo token. Então é muito fácil você detectar, porque você pega o texto, parte do texto, dá a entrada e ele começa a gerar o token e você vai comparando com o texto que a pessoa mandou. E dá para saber se aquilo ali foi gerado com inteligência artificial. Ok, legal. Os caras começaram a pegar a inteligência artificial gerando os textos da academia. Só que acontece, tem uns caras que são mais espertos, que ao invés de você pega um texto que foi gerado por IA, e ao invés de dizer o mesmo token, ela pega aquele token e muda um pouquinho, com o mesmo sentido, mas que fica diferente de uma detecção por inteligência artificial. É o processo de humanização de texto, certo? Então, você escrevia um artigo científico, humanizava com a rede neural e passava, que é uma beleza. Então ficou meio que caça de gato e rato nessa história. Quer dizer, as pessoas queriam usar a generativa, achavam interessante para melhorar o texto, para tirar erro e tudo mais, mas existia o exagero da galera que só gerava todo o texto e mandava o artigo como se fosse dele. Isso era um problema. Então, o que foi que se apelou para resolver o problema? Talvez seja um dos primeiros exemplos mais interessantes de como a inteligência artificial fez com que o ser humano apelasse para a ética. Porque as revistas científicas, Elsevier, Nature, I3E, ACM, todas elas, o que elas fazem? Elas falam o seguinte, ó, você pode usar a IA generativa, mas você vai ter que declarar aonde foi que você usou, por que você usou, certo? E você tem que dizer que você é o autor e que você revisou, 15 minutos, beleza. Que você revisou para poder entregar. Aquele texto reflete a sua pesquisa, e não o texto que foi gerado pela IA, entende? Por mais que você tenha gerado um texto para melhorar o seu texto, que foi o meu caso, por exemplo, né? Então, é possível usar hoje a generativa para escrever artigos científicos? O meu último artigo científico foi gerado com IA generativa, mas lá tem uma declaração dizendo, eu usei tal coisa para tal lugar, para tal fundamentação, e declaro que eu sou o autor disso aqui, a pesquisa é inteiramente minha, certo? E que eu revisei esse texto e está de acordo com o que eu escreveria. Dizer que não pode usar, eu acho que é de uma arrogância, sabe? Não pode usar, você tem que... É só arrogante, né? Tem que usar. É a mesma coisa que você fala assim, não, você contrata um pedreiro para trabalhar na sua casa, não, você vai ter que trabalhar ali na marreta, né? Não pode usar uma ferramenta, porque senão você não é um pedreiro raiz, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que tem que se permitir o uso, mas com... apelação de ética, com certeza. Exato. E outra coisa, no final das contas, vai existir um darwinismo profissional aí, né? Vai acontecer, é natural, né? Quando o professor estava falando lá, porque o médico toma uma decisão e não valida o que foi feito. Esse darwinismo profissional, ele vai acontecer, gente.
quer queira, quer não. Aquele cara que só bypassa, ele vai passar uma vez, ele vai passar duas, na terceira o cara, isso não está legal. Quando não é problema sério, né? Uma jurisprudência inexistente, né? Ou um diagnóstico inexistente, ou uma decisão inexistente. A gente está falando de publicação de texto, né? Que eticamente pode ser estranho, né? Você mandou construir ali e apesar da gente saber, eu acho que tem que permitir o uso da ferramenta, tem que permitir, mas saber que de quem é a responsabilidade final. O João fez um comentário lá na sala que é interessante sobre as proibições que a PL está tentando levantar a inteligência artificial, ou seja, de certa forma, acaba mais culpando a tecnologia do que quem usa, né? É mais ou menos assim, ó. Eu gosto muito de contar a história para poder explicar a situação. Imagine o cara ficou noivo de uma moça, certo? E eles estão faltando um mês para casar. E aí o cara chega na casa da moça, ela mora no primeiro andar de um prédio, e quando ele olha o sofá vermelho da casa dela, ela tá lá dando um maior beijão no outro cara, ó. Atracadaço. Beijão. O noivo se assusta, né? O que é aquilo, pelo amor de Deus, né? E aí ele vai em casa, pega um machado, com ódio, pega o machado. E aí quando ele volta, ele espera a noiva sair com o cara. E aí quando esse casal sai, ele entra na casa com o machado e quebra todo o sofá. Sofá safado. Esse sofá não presta, desgraçado, né? É mais ou menos isso que querem fazer com a inteligência artificial, entende? Quer dizer, a culpa é do sofá. A culpa é do sofá. Então tem gente querendo quebrar o sofá. O sofá é legal, cara. O sofá a gente senta, mas também a noiva trai, né? Acontece. Mas é culpa do sofá? É culpa do sofá? Então, essa questão de o que culpar o quê, eu sempre conto essa história para os alunos, né, que me perguntam muito isso. Isso exemplifica de uma forma que ninguém tem dúvida, né? De que a inteligência artificial, ela é uma imitação do comportamento humano e o comportamento que ela está imitando é o nosso comportamento. Então, nós precisamos mudar o nosso comportamento, quer seja no letramento de inteligência artificial, no uso nas escolas, na faculdade. A gente precisa ensinar as pessoas a realmente, ao saberem usar tecnologia. Eu brinquei há pouco tempo, eu estava vindo no voo de Goiânia para cá, o voo foi de madrugada, foi para São Paulo, era 1 da manhã, eu tentando dormir, uma senhora atrás de mim, escutando as mensagens de WhatsApp da família. Cara, é complicado isso, velho. Você é letramento digital mesmo, tem educação digital mínima, sabe como é que é? Complicado. Então, isso acontece também com a gente, que tem uma certa dificuldade de entender, e aí, às vezes, a gente só sai repetindo, né? Repetindo com o que se explica por aí, mas sem um entendimento um pouco mais aprofundado e tudo mais em relação à inteligência artificial. É muito uma questão de a gente aprender a conviver com a tecnologia, me parece, né? Porque ela é inevitável, a gente tem essa compreensão, isso é pressuposto de muitos debates hoje em dia, mas entender a consequência prática disso, nem todo mundo entende. Porque, por exemplo, os marcadores que a gente usa para distinguir se um conteúdo foi gerado por IA ou não, eles estão acabando, eles estão se esgotando, né? Eu até brinco que 2 anos atrás, eu estava numa comissão para pensar sobre como combater deepfakes no contexto eleitoral. Aí estava lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, eles me convidaram, participei da comissão, e eles me perguntaram, tá, mas e aí, como que a gente orienta o eleitor, a eleitora, para entender que um vídeo foi gerado por IA, que uma imagem foi gerada por IA e etc. E aí eu, junto com eles, desenvolvi um manual, né? E esse manual falava coisas, na época, que faziam sentido. Olhe para os olhos, olhe para as mãos, olhe para os lábios, para ver se ele está sincronizado com o áudio ou não. Esses dias eu resgatei esse manual, eu senti até uma certa vergonha, assim, eu falei, meu Deus do céu, que inocência a gente achar que aquilo dali poderia ser, de fato, um marcador para você entender se um vídeo é ou não IA. Porque hoje em dia eu recebo, sem brincadeira, por dia, uns 30 vídeos gerados por inteligência artificial,
né, da minha família, dos meus amigos, dos meus alunos. E aí vem aqueles vídeos do cachorro que sobe e come o bolo no meio do casamento e todo mundo, meu Deus, que engraçado. Gerado por IA e as pessoas não estão se dando conta, né? Então, interagir com sistemas de inteligência artificial é você também aceitar a realidade como ela se impõe. Eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu tenho um curso de Direito e Inteligência Artificial na Faculdade de Direito que eu dou aula lá em Curitiba. Sou professor de Direito. Na primeira aula, né, meu primeiro slide é o seguinte, eu pergunto para os alunos, seria James Madison um viajante no tempo? Sabe por quê? Porque a gente começa a discutir IA depois dessa pergunta, entender como os sistemas de inteligência artificial generativa funcionam, e aí depois eu peço para eles abrirem esses sistemas de inteligência artificial que prometem identificar texto gerado por IA. E aí eu falo assim, abram a Constituição dos Estados Unidos, copiem e colhem o texto da Constituição dos Estados Unidos e botem nesse sistema que identifica texto por IA. 98%. De certeza que é IA, né? Certeza que é IA. Falei, olha, das duas uma, ou o sistema está errado, ou o James Madison é um viajante no tempo que usou o IA no futuro para voltou poder usar. E apresentou a Constituição dos Estados Unidos tal como ela é. Cara, você estava falando isso, eu fiquei pensando, né? Eu citei aqui o caso do GovBR e quem já teve a oportunidade de utilizar, sabe que é uma jornada biométrica ali, né? Que você tem que fazer uma prova de vida e o reconhecimento facial. Essa solução também é desenvolvida pela gente lá, e a gente faz mais ou menos uns 50 milhões de validações por mês. E o nosso time tem um time especialista para identificar lá no Lives, na prova de vida, imagens que são geradas por inteligência artificial. E é muito complexo você automatizar isso, né? A gente tem feito uma corrida de gato e rato para tentar cercar um fraudador. Por dia, a gente faz 1 milhão e poucas validações, seguramente a gente pega umas 2.000 tentativas de fraude por inteligência artificial. E cada dia o nosso modelo de detecção de inteligência artificial, para uma IA contra IA, ele fica mais complexo, dada a criatividade que o brasileiro tem, né? O brasileiro, e a gente conversa muito com a empresa de fora que é especialista em visão computacional e biometria, e ele fala que o melhor mercado para se criar soluções desse tipo é o Brasil. O Brasil está no pódio ali, né? Junto com Rússia e África do Sul, em fraude de deepfake facial para fraudar, para tentar passar em sistema, principalmente sistema de governo, né? Bancário, enfim. E a capacidade que a turma tem de gerar, e eu fico conversando com os meninos que trabalham no back-office ali, eles falam, isso foi gerada por IA. Porque, bom, a gente tem 3 modelos de Deep Learning rodando, tem um modelo especialista em micromovimento. Então, quando você está fazendo uma prova de vida, a gente captura um frame ali, e se você não tem micromovimento facial nenhum, significa que é um indício de fraude, porque ninguém consegue ficar tanto tempo sem mexer. Isso não é você vai fazer um movimento bizarro, é uma mudança de expressão facial que detecta. E cada dia, e João, você ter falado isso me aguça, né? É o quão especialista as soluções têm dos fraudadores, tem em criar soluções que a gente não conhece. Não. Os meninos lá conseguem, eu juro, tá? Por mais mentiroso que eu possa ser aqui, eu falei, não, eu cheguei ali, eu bati o olho, eu sabia, mentira. Os caras lá sabem, porque eles só fazem isso também, o dia inteiro eles ficam olhando aqui, ó, isso aqui é porque tem uma variação de profundidade nesse pixel aqui que detectou, ou tem uma mudança de cor aqui que não era para estar nessa imagem, mas a evolução, gente, a gente está vivendo uma revolução nos nossos olhos. A gente é privilegiado. Vocês podem ter certeza que os nossos netos vão estar estudando sobre esse período que a gente está vivendo aqui agora. Pô, o vovô, cara, era daquela época lá, né, que foi criado isso. A gente está vendo, está tendo uma oportunidade de ver uma revolução nascer e acontecer, e a gente faz parte dela. É uma coisa que me deixa maravilhado, assim, sabe? Você está fazendo parte de uma coisa que vai ser história. É fato.
é muito mais do que a internet, muito mais do que o telefone, muito mais do que a luz, muito mais do que qualquer coisa, a pólvora, penicilina. A gente está vendo uma revolução acontecer. Sem dúvidas, né? E ninguém se dá conta que está vivendo a história no momento que está vivendo a história. Isso é fato, né? Então é muito bom ter essa perspectiva e conseguir aproveitar o momento de revolução tecnológica como é esse momento. Acabei de ser lembrado que a gente tem só 5 minutos. Eu achei que a gente tinha muito mais, porque a conversa estava tão boa que eu achei... Não, vamos deixar rolar que tem mais tempo. Vamos fazer 2 ou 3 perguntas em bloco, rapidão, e aí eu deixo os nossos convidados responderem elas na sequência, tá? Quem tem questões para os nossos convidados? Seria inédito, porque eu já participo de campus... Ah, aí, ó. Minha 3ª, 4ª campus, não ter pergunta é impossível. Boa tarde, senhor. Muito boa palestra de vocês. Meu nome é Aloísio, né? Sou da área de TI, arquitetura e tecnologias diversas. Uma questão falando sobre o .gov, sobre a biometria facial. Eu quero relatar aqui o seguinte. Aqui nós temos uma coisa que eu achei interessante, o calçadão que a gente faz uma caminhada, corrida, né, com frequência, final da tarde. E um tempo, eu notando que de um tempo para cá, o pessoal tirando fotografia do pessoal andando, sem pedir, né? Tá tirando lá, e a pessoa tá um nome na propaganda, vai no site e identifica. Aí o curioso, um dia desse, eu vi que o pessoal tirava foto minha andando ou correndo, de várias pessoas que tinham ido e vindo. Aí eu fui olhar no site. Aí no site, para escolher a foto, aí ele pede a biometria para utilizar a inteligência artificial para poder você buscar suas fotos e você comprar. Eu fiquei desconfiado, desisti. Não entrei mais, por quê? Porque, apesar dele dizer lá, por exemplo, que os dados vão ser excluídos depois de 90 dias, tal, e etc. Eu digo, pô, já pensou esse banco de dados? É uma empresa de fotografia, não é um órgão público, né? Que pode ter uma fiscalização melhor em cima. Esses dados é vazado, vai ter problema. Então, fiquei com receio. Diferente de como, na maioria das vezes, o que acontece? Você vai fazer uma corrida e está lá um número, né? Você entra no site, vai lá no site do fotógrafo, identifica um número, ele vai lhe mostrar as fotos que está com o número, você baixa. Mas só com isso também, você pode ter acesso a outras fotografias de outras pessoas. Que pode ser, você poderia baixar a fotografia de A, de B, de C, sem uma autorização prévia, né? A biometria facial pela inteligência artificial, ótimo, mas fica essa lacuna, essa dúvida, né, com o uso do meu rosto para outras finalidades. Pensando nisso, quem sabe, no caso do CEP, ter outras formas de identificar, como, por exemplo, que a gente passa, ver aquelas figurinhas, identifique patinho, carrinho, isso aí, né? Na hora de você fazer a biometria de um órgão oficial, para onde realmente você está querendo ir, através da inteligência, você fazer uma simulação, dedo indicador no nariz, dedo indicador no olho direito, olho esquerdo, de maneira aleatória. Só concluir para a gente seguir para as outras perguntas? Só concluir, por favor, para a gente seguir para as outras perguntas. Certo? Então, essa é a pergunta, se teria essa possibilidade de estudo, né? Que eu sei que vocês pensam muito, planejam muito, para que realmente façam isso. Ô, Luiz, Perfeito. Eu vou responder aqui. É importante a sua fala, e ela casa com 2 coisas aqui, tá? A primeira que foi falada aqui o tempo todo sobre letramento, né? A gente dá pouco valor ao uso do nosso dado, né? Por qualquer aplicaçãozinha ali, você clica no aceitar e deixa aí, né? E vai julgando dado em chat GPT gratuito, em qualquer outra aplicação, colocando nosso rosto, fazendo qualquer coisa, e realmente é uma preocupação. O que a gente tem já desenvolvido para isso, tá? Tem desenvolvido fingerprints digitais, tá? E é possível, mas o mais legal que a gente fez, e até tem um colega aqui que faz parte dessa equipe, está sentado aqui, é o que a gente chama de biometria comportamental. E olha que legal, Luiz. Eu consigo te identificar sem você falar nada, só pelo seu comportamento.
A gente criou modelos de inteligência artificial que, de acordo com a forma como você opera o seu celular ou o seu teclado físico, eu sei se é o Aloysio ou não que está utilizando. Por telemetria, a velocidade que você digita, a pressão que você coloca na tela, se você rola, como é que você trabalha naquilo ali. Eu não preciso saber se você está usando o local físico, tá? Porque muitas soluções de segurança são baseadas nisso. O Aloysio fez um acesso agora em Aracaju, um próximo acesso dele em São Paulo daqui 3 minutos, ainda não existe o teletransporte, né? Então não é o Aloysio, beleza? Eu consigo validar se é você mesmo aqui, nesse lugar. Se o seu celular ou seu teclado físico caiu numa mão de terceiro, eu consigo, pelo comportamento, eu tenho um modelo, a gente tem chamado de identidade digital, tá? Eu mapeio, crio um vetor do Aloysio, e na hora que começa a usar ali, eu já comparo esse vetor que eu já tinha seu com o novo e sei que não é o Aloysio. Desconecto você. São aplicações reais, isso acontece no dia a dia. É uma camada silenciosa de validação de segurança com o uso de inteligência artificial. Muito bom. Acho que uma última pergunta para a gente encerrar, por favor. Rodolfo, eu trabalho com marketing digital, sou gestor de tráfego também e designer gráfico. A minha pergunta sobre essas questões é porque hoje, com essas inteligências artificiais, fica muito fácil se fazer reproduções, e aí é onde essas fraudes elas se intensificam. Porque a todo tempo, a cada instante, por dia, eu recebo no mínimo 5, 6, 7, 10 ligações. Olha, estão fazendo uma compra no número do seu cartão, assim, assim, assado, não sei aonde. Eu digo, pague. Se você tem certeza que você sou eu, então faça isso. O que é que eu gostaria de saber de vocês que trabalham com essa questão de gestão, principalmente sobre a questão de segurança e questão também jurídica em relação a isso? O que de fato assim vem sendo implementado na atualidade para coibir o máximo possível que essas fraudes elas sejam aplicadas? Por exemplo, alguém pode pegar uma fotografia minha dentro de uma rede social, gerar um avatar, como ele falou há um tempo atrás, e tentar muitas vezes acessar coisas que pertencem a mim sem que eu esteja dando validação para isso. Legal. Seu nome, desculpa? Rodolfo. Rodolfo, o que a gente tem feito, tá? Nesses casos que eu citei aqui, a gente, como órgão de governo, a gente tem aberto processos na Polícia Federal para que cheguem essas pessoas. É engraçado que o modus operandi do fraudador é comum. Então a gente sabe quem é a pessoa, porque como a gente tem os dados lá, quem é a pessoa, de onde é, nome da mãe, nome do pai, profissão, tudo. E o que a gente faz? Quando você, se por um acaso você fez uma gracinha, e entenda-se gracinha de um modo de brincadeira, numa aplicação de governo, a gente vai te suspender. 2 gracinhas, a gente abre um processo contra você e encaminha para o órgão responsável. Para questões bancárias, mercado bancário, ele é tão forte quanto o mercado governamental. Então, aí há um processo também lá de instituições bancárias que seguem o mesmo caminho. Então, abre uma denúncia crime contra aquela pessoa que está tentando fraudar o sistema ali, e isso desencadeia num processo. Tanto que vira e mexe, a gente vê no Fantástico aí, foi descoberta uma quadrilha assim, assim, assado, fruto desse trabalho. Fez uma vez, tomou uma suspensão na aplicação, fez 2 vezes, suspeita, e aí abre-se uma investigação, porque você está tentando criar uma fraude contra sistemas computacionais do governo. Mercado bancário segue, a instituição financeira segue o mesmo caminho. Então, é assim que a gente faz. Detectou, a gente não assiste passivamente, tá? A gente atua proativamente. Então, detectou, tem critérios de
de negação dentro da ferramenta, no fluxo de negócio, a ação começa a ficar rotineira e a gente é meio sem paciência, a segunda já para a gente já é rotina. Então, abre-se um processo crime contra o indivíduo que está tentando. Porque hoje em dia, todas as informações nossa enquanto pessoa que lida com as questões do governo, a gente entrega todos os dados e está tudo ali dentro, né? Mas, vamos dizer assim, a gente sabe que existem as questões de segurança, mas, por exemplo, sempre que a gente vai entrar, sei lá, no site da Caixa, que a gente vai entrar no site do INSS, foto de corrida, né? O dado foi embora. Aí, liga com a primeira pergunta que eu falei, né? A gente tem que ter cuidado com o nosso dado. A gente vai entrar num prédio, dá o dado lá, né? Depois você tem o direito de mandar remover. Você saiu do prédio, você pode tirar aí. Não quero que meu dado fique aí. Porque tem que ter carinho com os nossos dados. Toda vez que a gente acessa, por exemplo, um site qualquer, chega lá e aparece logo. Esse site tem cookie, e muitas vezes para você poder acessar e conseguir navegar ali, muitas vezes você não tem pra onde correr, você tem que aceitar aquele troço ali. Mas só que na grande maioria das vezes, tem lá para você clicar e você ler aquilo. Meu irmão, ninguém tem tempo para ler aquela miséria. Exato. Uma letrinha miúda, você precisa de uma lupa para poder enxergar aquilo ali, você não consegue ter controle sobre isso. Sim. Aí você aceita o cookie e fica na mão de sabe-se lá o que é que tem por trás daquele cookie, o que é que vão fazer com os nossos dados. Vou te dar uma dica. Se você não confia, não aceita, vai embora, você não precisa. Exato. É uma questão de cultura, né? No fim, tem que se criar uma cultura de proteção de dados, de privacidade, assim como a gente precisa criar uma cultura de convivência com a inteligência artificial para garantir que isso vai acontecer de forma ética e segura. É sobre isso no final do dia. Gente, a gente está estourando nosso tempo já. Felizmente, não temos mais tempo. É uma pena, porque a conversa estava muito boa de fato, eu nem vi passar de verdade. Eu achei que a gente tinha muito mais tempo, eu estava deixando rolar. Mas eu queria agradecer a todo mundo aí pela baita participação, e em especial nossos convidados pelo tempo, pela genialidade, pela exposição. Foi um negócio muito bonito e incrível, né? Compartilhar esse conhecimento com o público da Campus, que é sempre um público excepcional, muito diferente de outros eventos, e eu não falo isso por dever profissional de ofício, é porque eu realmente acredito muito na missão da Campus, e em momentos como esse, num domingo chuvoso, não chuvoso, em Aracaju, né? E a gente está aqui, é quente, não tão quente, e a gente está aqui discutindo tecnologia, IA e o futuro do Brasil. É realmente um momento de esperança em relação ao nosso futuro tecnológico. Muito obrigado, até mais.